Arquivologia, Lei 859 de 91. Olá, 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 meu aluno à prova, tudo bem com você? Olha só a aula de hoje, nessa aula nós vamos estudar a Lei 859 de 91, que é essa lei que regulamenta, dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. Então, na verdade, quando a gente estuda os conceitos iniciais, conceitos fundamentais da arquivologia, nós já estamos falando muito do que tem nessa legislação. Então, se você já acompanhou as aulas, quando você chegar aqui, você vai falar assim, nossa, mas esse artigo, eu vi esse conceito lá atrás. E se você fizer o contrário, se você primeiro estudar a lei e depois você vai estudar os conceitos, você vai falar, poxa, esse conceito que eu estou vendo está em tal artigo da Lei 859 de 91. Então, sempre quando você tem no seu edital noções de arquivologia, ou você tem arquivologia, é fundamental que você estude a Lei 859 de 91 e o Decreto 4073 de 2002. Este decreto, ele regulamenta, então, a Lei 859 de 91, ok? Aqui nessa aula, nós vamos falar não de todos os artigos, mas de quase todos os artigos dessa lei, dos principais artigos, então, ok? Então, vamos lá. Vamos começando aqui com o primeiro artigo, que fala que é dever do poder público a gestão documental e a proteção especial a documentos de arquivos, como instrumento de apoio à administração, à cultura, ao desenvolvimento científico e como elementos de prova e informação. E é aqui que muita gente já começa errando na prova, porque aqui que acontece, né? Você estuda muito em arquivologia a importância dos documentos de valor administrativo. E aí vem aqui e fala que é dever, olha só, do poder público a gestão documental, e a proteção dos documentos de arquivo como instrumento de apoio à administração, até aqui, bem tranquilinho, mas muitos ficam em dúvida quanto à cultura, ao desenvolvimento científico, e sim, é dever do poder público, então, gerenciar esses documentos, proteger, preservar esses documentos administrativos, mas também os documentos que são utilizados aí como elementos de prova, informação, esses elementos que estão ligados à cultura e ao desenvolvimento científico. Então, esse artigo primeiro, ele já começa assim sendo bem importante para a sua prova, ok? E ele já caiu, claro. Muitos artigos aqui já caíram Ctrl+C, Ctrl+V em várias provas de concurso público. Agora, o segundo artigo, ele já é do seu conhecimento. Se você estudou lá os conceitos iniciais, é aquele artigo manjadíssimo, né? Esse é o que disparado, é o que mais cai. Aqui no segundo artigo, a lei está definindo o que é arquivo. Então, olha só, é o conjunto, consideram-se arquivos, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza do documento. Então, o que é um arquivo? É o conjunto de documentos. Esses documentos sempre são produzidos, recebidos. Então, esses documentos, por eles terem esse teor administrativo, eles resolvem assuntos administrativos, esses documentos nunca são colecionados, são comprados, são doados. Eles sempre serão produzidos ou recebidos. O que o examinador pode falar é que esses documentos são acumulados naturalmente. Basta você comparar os documentos que resolvem a sua vida administrativa.
como uma simples conta de energia elétrica. Você não compra, você não doa, você não troca, você produz essa conta, você recebe essa conta, esse boletinho, né, para pagar, você acumula naturalmente. Assim acontece com os documentos que resolvem a vida administrativa de uma empresa e de uma instituição. São acumulados naturalmente, produzidos ou recebidos, ok? Bom, então o arquivo é esse conjunto de documentos produzidos ou recebidos por pessoa física, por pessoa jurídica, em decorrência do exercício da atividade exercida por essa pessoa física ou jurídica. Então, aqui a gente tem um pouquinho do conceito de organicidade, o princípio da organicidade, né, que diz que os documentos, eles sempre serão produzidos de acordo com a atividade que essa pessoa física ou pessoa jurídica exerce. Mas é claro, eu sempre falo assim, se você olhar a minha mesa na minha casa, a minha mesa do meu escritório, você vai encontrar material de arquivologia, de informática, de orientação de estudos e de orientação de TCC, que são as disciplinas com as quais eu trabalho. Você nunca vai encontrar material de língua portuguesa, de raciocínio lógico, nem pensar. Por quê? Porque os documentos, né, que eu produzo, eles têm a ver com a atividade que eu exerço. Eu exerço uma atividade que consome energia elétrica, eu exerço uma atividade que consome internet, então eu vou gerar esse tipo de documento, né? Sempre uma instituição, uma empresa ou uma pessoa física vai gerar os documentos de acordo com a atividade que ela exerce. Se é, por exemplo, uma fábrica de pneus, ela não vai, por exemplo, produzir atestado de óbito. Não vai, né? Ela produz pneus, vai produzir os documentos que tenham a ver com a produção, com a venda desses pneus, ok? Bom, então, arquivo é o conjunto de documentos produzidos e recebidos ou acumulados naturalmente por pessoa física jurídica em decorrência do exercício da atividade exercida, qualquer que seja o suporte ou a natureza do documento. Quando a gente fala de suporte, o suporte, lembrando aqui, ou para você que ainda não estudou a parte teórica, conceitual, o suporte é o meio físico no qual a informação está registrada. Então, o que é um documento? Para ser um documento, eu preciso de uma informação, que essa informação esteja registrada num suporte físico e que essa informação comprove um fato, né, e que possa ser usada para consulta. Então, para ser um documento, eu preciso que eu tenha uma informação registrada no suporte físico e que possa ser utilizada para comprovar um fato e para consulta. Isso é um documento. Então, essa informação, para que seja um documento, ela tem que estar registrada num suporte físico, ou seja, um papel, uma folha, um pendrive, um CD, qualquer que seja o suporte. Como a lei está dizendo, olha, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza do documento de natureza especial, especializado, comercial, científico, enfim, não importa a natureza desse documento. Então, aqui a gente tem o artigo 2º, que é riquíssimo, e coloca aí, eu costumo colocar exclamação. Olha só, 3 exclamações, gente, é porque é o auge de cair em prova, é aquilo que é uma chuvinha de exclamações, é que cai muito. É o artigo que, sem dúvida nenhuma, é o mais cobrado em prova, e não só a letra da lei, mas muitos conceitos são cobrados acerca deste artigo aqui, o artigo 2º. Bom, artigo 3º. Bom, este aqui também cai bastante, gente. O artigo 3º fala sobre a gestão de documentos. Então, se você
Já estudou também os conceitos iniciais? Se você estudou gestão de documentos, com certeza você já viu esse artigo aqui, na letra da lei. Ele cai a letra da lei e cai também sobre as fases da gestão de documento. Então, olha só, o que é gestão de documentos? É o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento. Presta atenção! Em fase corrente e intermediária. Olha só, a lei não está falando em fase corrente, intermediária e permanente. No. A lei está falando em fase corrente e intermediária, ok? Então, a gestão de documentos, ela visa esse gerenciamento, ela é um conjunto de operações referentes a como o documento é produzido, a parte de criação de documento, a tramitação, o uso desse documento, a avaliação e arquivamento. Somente nas fases corrente e intermediária. Grava isso, marca isso no teu cérebro. Somente nas fases corrente e intermediária, visando, presta atenção agora, visando, olha só, a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Então, a gestão de documentos, ela acontece em fase corrente intermediária, mas ela visa a fase permanente, tá? Ela visa a eliminação ou o recolhimento, que nada mais é do que a destinação, então, dos documentos. Então, olha só, a gestão de documentos, ela tem 3 fases. A fase 1 é a produção. A fase 2 é a utilização. E a fase 3, ela pode ser chamada de avaliação, destinação, ou ainda de avaliação e destinação, ou destinação e avaliação, tanto faz. Então, perceba, olha só, fases da gestão de documentos: produção, utilização e avaliação e destinação. Na primeira fase, a produção, a preocupação, né, da gestão de documentos é em produzir somente documentos necessários. E como esses documentos devem ser produzidos? A linguagem que eles devem ser produzidos de acordo com o arquivo, o manual lá da presidência, enfim, de acordo com a diplomática, a espécie fundamental, a diplomática, ou seja, como que é a estrutura de um contrato, como que é a estrutura de uma ata, né? Tudo para que o documento tenha valor jurídico, tenha valor legal, ok? Além disso, são evitados nessa fase as cópias desnecessárias, somente o que for necessário. Então, essa fase, deixa eu tirar aqui esses rabiscos para fazer mais, essa fase de produção, ela está aqui, olha só, produção, está aqui na lei, produção, ok? Depois, a segunda fase é a utilização. Então, a utilização, nós temos aqui, ó, tramitação, uso e arquivamento. Tudo isso é segunda fase. Então, produção, aqui, primeira fase, tramitação, uso e arquivamento, segunda fase. A tramitação é quando o documento está resolvendo os assuntos administrativos dos setores, né? Então, ele vai para o setor A, para o setor B, dentro da instituição, vai para o setor C, fora da instituição, também vai resolver assuntos administrativos. Então, essa movimentação, dentro dessa movimentação, a gente tem a distribuição, redistribuição e expedição, que a gente estuda isso lá no protocolo. E a distribuição, redistribuição e expedição é que forma, então, a tramitação, o uso, então, do documento. E quando o documento para de tramitar, ou seja, ele está tramitando para resolver assuntos administrativos. Quando ele para, então, de tramitar, para de resolver assuntos administrativos, ele é arquivado. Só que esse arquivamento, gente, ainda o documento possui valor primário, não é arquivamento no arquivo permanente, não é o recolhimento, é um arquivamento, ok?
E a terceira fase, então, olha só, a avaliação, destinação ou avaliação e destinação, é o que a gente tem aqui, olha só, a avaliação. Então, perceba que todas as fases da gestão de documentos estão aqui no artigo 3º da Lei 859 de 91. Então, o que é a avaliação? É determinar prazo de guarda e destinação. Prazo de guarda é o tempo que o documento fica no arquivo corrente mais intermediário, e destinação pode ser a eliminação, quando o documento perde o valor administrativo e não recebe o valor secundário, o valor histórico, né? Ou o recolhimento, quando, ao perder o valor administrativo, o valor primário, o documento recebe, então, o valor secundário, o valor histórico, ok? Então, isso é a gestão de documentos. Bora lá para o artigo 4º. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas, olha só, aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Então, aqui o acesso à informação, então todos têm direito de receber informação de seu interesse particular ou interesse coletivo ou geral, ressalvado o sigilo. Artigo 5º. A administração pública franqueará a consulta aos documentos públicos na forma desta lei. Tranquilinho, né? Artigo 6º. Fica resguardado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da violação do sigilo, sem prejuízo das ações penal, civil e administrativa. Então, olha só, indenização pelo dano material ou moral se for violado o sigilo dos documentos, sigilo da informação que contém nos documentos, né? Então, existe isso. Já aqui, esses artigos, né, 4º, 5º e 6º, já são artigos que caem menos em prova. Capítulo 2, dos arquivos públicos. Artigo 7º. Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos no exercício de suas atividades por órgãos públicos, né? Então, é o mesmo conceito de arquivo, só que aqui esses documentos são produzidos e recebidos, acumulados naturalmente, apenas por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, Distrito Federal, municipal, sempre em decorrência das funções, das atividades administrativas, legislativas e judiciárias. Então, veja, é o mesmo artigo, segundo o que a gente viu, só que agora falando somente dos arquivos públicos. Parágrafo 1º. São também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público e por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços públicos. Então, isso aqui cai em prova e muita gente... aquele artigo que cai sempre, mas já caiu várias vezes. É quando a pessoa fica perdida, né? Porque, olha só, são também públicos os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público e por entidades privadas que são encarregadas da gestão de serviços públicos. Ora, uma entidade privada, ela é encarregada da gestão de um serviço público. Os documentos ali gerados são públicos, concorda? É isso que esse artigo está dizendo. Esse parágrafo, né? Parágrafo 1º do artigo 7º. No parágrafo 2º, o que a gente tem? A cessação de atividades de instituições públicas e de caráter público implica o recolhimento de sua documentação à instituição arquivística pública, olha só, instituição arquivística pública, ou a sua transferência à instituição sucessora. Então, quando cessa a atividade de uma instituição pública, o que é o recolhimento? A guarda no arquivo permanente. Porque se essa instituição cessou as suas atividades, os documentos não têm mais valor administrativo. No entanto, ele tem muitos documentos que contam a história da instituição. Então, por exemplo, quando o INPS cessou suas atividades, quem pode guardar seus documentos, por exemplo, é a instituição sucessora. O INSS pode recolher esses documentos, ou então
a instituição arquivística pública competente, ok? Então, esse artigo também, esse parágrafo 2º também complementando aqui o artigo 7º. Artigo 8º. Os documentos públicos são identificados como corrente, intermediário e permanente. Aqui são aqueles conceitos bem tranquilinhos que a gente estuda nos conceitos fundamentais, então, de arquivologia. Então, o que são os documentos de arquivo corrente? Olha só, vamos colocar aqui, né? Aqui a gente tem o ciclo vital dos documentos. No ciclo vital de documentos, que também pode ser chamado de teoria das 3 idades. Ok? Então, todo documento, quando ele é produzido, recebido, automaticamente ele está na fase corrente, no arquivo corrente, que é o arquivo de primeira idade. Então, o arquivo corrente também é chamado de primeira idade. Aqui, os documentos têm valor primário, ou seja, administrativo. Então, veja só, todo documento, quando é produzido e recebido na instituição, automaticamente está no arquivo corrente. Automaticamente tem valor primário, o valor que resolve os assuntos administrativos. Bom, aqui uma característica bastante importante é que os documentos são consultados com frequência ou com muita frequência, ok? Aí nós temos os documentos do arquivo intermediário. Os arquivos intermediários também são chamados de segunda idade. Aqui os documentos também têm valor primário e são consultados com pouca frequência. E aí nós temos o arquivo permanente, que é chamado de terceira idade, tranquilinho, né? Aqui nós temos os documentos de valor secundário, ou seja, todo documento ele é produzido ou recebido com valor primário, mas um dia ele perde esse valor, ele é um valor temporário. Aí, se o documento ele conta a história da instituição, ou seja, leis, normas, manifestos ou documentos que o arquivista responsável ele entenda que conte a história da instituição. Então, esse documento, ele, ao perder o valor primário, ele recebe o valor secundário, que é um valor definitivo. Nunca mais o documento vai perder esse valor, ou seja, valor secundário, os documentos nunca serão eliminados uma vez no arquivo permanente, certo? E aí, ainda aqui o artigo 8º, ele vai falar sobre o que são essas fases, conforme a gente estava vendo aqui. Olha só, parágrafo 1º. Consideram-se documentos correntes aquele em curso, ou que mesmo sem movimentação constitua objeto de consulta frequente. Essa movimentação é quando o documento está resolvendo assuntos administrativos aí nos setores, certo? Então, mesmo sem movimentação, é objeto de consulta frequente, ele ainda é um documento de arquivo corrente. Parágrafo 2º. Consideram-se documentos intermediários aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Ok? Então, sempre em prova cai isso, que os documentos do arquivo intermediário, eles aguardam destinação. Aguardam a destinação. O que é a destinação? Eliminação ou recolhimento, certo? Isso é destinação. Parágrafo 3º. Consideram-se permanentes os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório, informativo que devem ser definitivamente preservados. Então, são os documentos de valor secundário. Então, tudo que a gente falou aqui é na letra da lei, tudo que a gente estudou. Artigo 9º.
A eliminação de documentos produzidos por instituições públicas e de caráter público será realizada mediante autorização da instituição arquivística pública na sua específica esfera de competência. Esse artigo também, ele é importante, ele não é daqueles mais caidores que a gente fala ali, mas ele cai bastante, olha só. Como que se pode eliminar documentos, né? A eliminação, ela só pode acontecer se tiver autorização da instituição arquivística pública na sua específica esfera de competência. Então, não se pode eliminar documentos sem essa autorização. Outro artigo que cai bastante, artigo 10º, os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. Então, os documentos que estão no arquivo permanente, os documentos que foram recolhidos, os documentos de terceira idade, os documentos de valor secundário. Então, tudo sinônimo aqui para o que a gente está falando. Capítulo 3, dos arquivos privados. Então, a gente estava vendo aqui os arquivos públicos, agora vamos falar sobre os arquivos privados. Artigo 11. Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de suas atividades. Perceba, é o mesmo artigo 2º, só que agora está falando somente dos arquivos privados, não é? Somente pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de sua atividade. Artigo 12. Os arquivos privados podem ser identificados pelo poder público como de interesse público e social, desde que sejam considerados como conjuntos de fontes relevantes para a história e desenvolvimento científico nacional. Então, os arquivos privados, gente, um arquivo meu, ele pode ser identificado pelo poder público como de interesse público e social. Se esses documentos que eu, uma pessoa física, possuo, né, eles forem relevantes para a história, para o desenvolvimento científico nacional. Legal, né? Artigo 15º. Né? Eu falei que a gente vai ver só os principais, e bastantão aqui. Os arquivos privados identificados como de interesse público e social poderão ser depositados a título revogável ou doados a instituições arquivísticas públicas. Tranquilo, né? Artiguinho que cai pouco, tá? E de fácil compreensão. 16. Os registros civis de arquivos de entidades religiosas, olha só que legal, produzidos anteriormente à vigência do Código Civil, ficam identificados como de interesse público e social. Então, registros civis de entidades religiosas anterior ao Código Civil, são de interesse público e social. Capítulo 4, da organização e administração de instituições arquivísticas públicas. Artigo 17. A administração da documentação pública ou de caráter público compete às instituições arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal Municipal. Então, olha só, a administração da documentação pública de caráter público. Quem que vai administrar, quem vai gerenciar? São as instituições arquivísticas federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais. Parágrafo 1º. A gente estuda isso lá nos conceitos, né, de arquivologia. Então, parágrafo 1º. São arquivos federais. Olha só, quem que são os arquivos federais? O Arquivo Nacional, Poder Executivo, Arquivo do Poder Legislativo e Judiciário. E também são considerados do Poder Executivo os arquivos do Ministério da Marinha, Ministério das Relações Exteriores, Ministério do Exército, Ministério da Aeronáutica. Vamos colocar aqui então, olha só, são arquivos federais. Esses esqueminhas ajudam você a memorizar. O que são os arquivos federais então? Olha só, Arquivo Nacional, o Arquivo Nacional, poder, que poder que a gente tem aqui? Executivo, Legislativo, Judiciário, olha só, Executivo,
legislativo, judiciário. Tá? São considerados também do poder executivo, aqui do poder executivo, puxa uma perninha para cá, os arquivos do ministério, olha só, ministério da Marinha, Relações Exteriores, Exército e Aeronáutica. Então, assim, gente, fica mais fácil para você gravar do que na forma ali de artiguinho, né? Acho que é mais tranquilo para você. Então, aqui nós temos arquivos federais. Vamos ver aqui os arquivos estaduais. Então, acompanha ali. Os arquivos estaduais são os arquivos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Então, olha só, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Né? Estaduais. Executivo estadual, Legislativo estadual, Judiciário estadual. Estaduais e também Distrito Federal. Quem são do Distrito Federal? Distrito Federal, gente, é a mesma coisa. Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. Aí eu tenho os arquivos municipais. Municipais, quais são? Os municipais são do Poder Executivo e Legislativo. A gente não tem Judiciário Municipal, né? E aí, os arquivos públicos dos territórios são organizados de acordo com sua estrutura política jurídica. Já vamos ver isso, que seria o parágrafo 5º. Mas então, olha só, aqui do artigo 17, né? O artigo 17, lembrando, ele fala pra gente que a administração da documentação pública ou de caráter público compete às instituições arquivísticas federais, estaduais, Distrito Federal e municipais. Então, olha só, federais, estaduais, Distrito Federal, municipais. Aí a gente tem aqui o parágrafo 1º, de quem é federal, Arquivo Nacional, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério da Marinha, Relações Exteriores, Exército, Aeronáutica. Aí a gente tem o parágrafo 2º, os arquivos estaduais, né? Quem é que vai administrar, então, essa documentação dos arquivos estaduais? É o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Distrito Federal, parágrafo 3º, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. E municipal, a gente não tem judiciário, aqui o artigo 4º, né? Então, executivo e legislativo. Então, veja que aqui é esqueminha para estudar, para lembrar. Lembra só, arquivo federal, estadual e Distrito Federal, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Municipal, só executivo e legislativo. Acho que aqui mata muita questão. Aí você tem que lembrar que no arquivo federal, arquivos federais, você tem, além desses poderes, o Arquivo Nacional e os ministérios da Marinha, Relações Exteriores, Exército e Aeronáutica. Então, acho que é uma excelente forma de você estudar esse artigo 17º. Ele cai muito, olha só, vamos colocar assim, tá bom? Bom, o parágrafo 5º, os arquivos públicos dos territórios são organizados, então, de acordo com sua estrutura político-jurídica, ok? Vamos lá para artigo 18. Esse artigo 18, gente, ele é bem importante, ele cai bastante também.
Compete ao Arquivo Nacional a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda e acompanhar e implementar a Política Nacional de Arquivos. E para o pleno exercício das suas funções, o Arquivo Nacional poderá criar unidades regionais. Então, olha só, o Arquivo Nacional, ele é responsável pela gestão e o recolhimento. O que é o recolhimento? Os documentos da guarda permanente, né? Terceira idade. Dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, tá? Poder Executivo Federal apenas. Então, bem importante, artigo 18. Artigo 19. Competem aos arquivos do Poder Legislativo Federal a gestão e recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Legislativo Federal, no exercício das suas funções, bem como preservar e facultar o acesso aos documentos sob sua guarda. Então, tranquilo, né? Recolhimento é sempre arquivo permanente. A gente está falando aqui de arquivo permanente, então. Artigo 20. Compete aos arquivos do Poder Judiciário Federal, gestão e recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Judiciário Federal. Tranquilinho, né? E no 21, ó que importante, 21. Legislação estadual do Distrito Federal e Municipal definirá os critérios de organização e vinculação dos arquivos estaduais e municipais, a gestão e o acesso dos documentos observados o disposto na Constituição Federal e nesta lei. Tranquilinho, né? Disposições finais. Então, a gente tinha ali um capítulo 5º do acesso e do sigilo dos documentos, esse capítulo foi todo revogado pela Lei 12.527 de 2011. Então, a gente já vai lá para as disposições, é uma lei curtinha, uma lei fácil, né? Bem tranquilinha para estudar. Então, artigo 25. Ficará sujeito à responsabilidade penal, civil e administrativa, esse artigo aqui é importante, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar, destruir documentos de valor permanente ou considerado do interesse público e social. Então, responsabilidade penal, civil e administrativa. Não pode destruir, desfigurar documentos de valor secundário e valor permanente. Artigo 26, fica criado o CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, então que é aquele órgão colegiado vinculado ao Arquivo Nacional. O CONARC, ele define a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e o SINAR implementa a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. E o CONARC, então, ele é o órgão central do SINAR, o Sistema Nacional de Arquivos, certo? Então, aqui a gente tem tudo que é mais importante da Lei 859 de 91 e que você tem que complementar esse teu estudo com todos aqueles conceitos iniciais, fundamentais da arquivologia e, claro, com o Decreto 4.073 de 2002. Terminamos aqui, então, essa aula. Bons estudos para você e até uma próxima aula.